A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. O Senhor nosso Deus abençoe aí, meu irmão e minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Receba a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. É bom ter você aqui neste canal, conosco, fazendo parte deste exército. Louvado seja Deus. Esse exército que pertence ao Senhor dos Exércitos. E quem é esse Senhor dos Exércitos? Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Amém? Deus te abençoe aí onde você se encontra. Louvado seja Deus. Se você está no Brasil, Deus te abençoe aqui no Brasil, onde também eu me encontro. Se você está fora do Brasil, em outros países, amém? Em outros continentes, Deus abençoe aí a tua vida, aí onde você se encontra. Louvado seja Deus. Tá, meu irmão, tá, minha irmã. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família. Sou grato a Deus por você haver se inscrevido neste humilde e simples canal. Louvado seja Deus, aleluia. E por você que não se inscreveu ainda neste canal, você tem a oportunidade de se inscrever também neste canal, amém? Embora quero deixar claro que você não é obrigado a se inscrever, mas se achar por bem e quiser também se inscrever e fazer parte deste exército, louvado seja Deus, seja bem-vindo, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe aí a todos os inscritos e a todos os não inscritos, amém? Vamos para a palavra do Senhor? Deus seja louvado, louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor. A palavra que está registrada e está escrita no livro do Êxodo. Êxodo, louvado seja Deus, no seu capítulo 3, amém? No seu versículo 14. Louvado seja Deus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus dizendo para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus dizendo para Moisés que eu sou era ali quem estava enviando a Moisés, louvado seja Deus, para os filhos de Israel. E Moisés tinha que dizer para eles aquilo que Deus estava mandando que Moisés dissesse, ou que Moisés falasse ou pronunciasse. Amém? Louvado seja Deus. E aqui vamos mais adiante um pouquinho, louvado seja Deus, para nós entrar aqui no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 6. Vamos lá o que Daniel vai dizer também. Amém? Ali nós vemos bem claro nesse primeiro versículo do Êxodo, né? Que acabamos de ler. Certamente era uma ordem de Deus para Moisés, né? Dizer para os filhos de Israel. Por que Deus deu aquela ordem? Porque Deus estava enviando a Moisés para a terra do Egito. E como Deus estava dizendo que Moisés dissesse para os filhos de Israel, assim Moisés tinha que dizer. Porém aqui no livro do profeta Daniel, já não é mais Deus falando com Moisés, louvado seja Deus, e não é mais Deus enviando a Moisés, mas sim, é Daniel falando algo profundo também, algo que você precisa saber, algo que eu preciso saber, porque nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer e saber quem é o nosso Deus.
Porque você tem, irmão, você tem, irmã, que saber, aleluia, qual é o Deus a quem você verdadeiramente está servindo, verdadeiramente está adorando, verdadeiramente está buscando. É preciso nós saber quem é esse Deus. E nós só sabemos quem é esse Deus através da sua palavra. Não existe outro meio como conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Amém? Então aqui agora, no livro do profeta Daniel, né? Livro do profeta Daniel, no seu capítulo 10, no seu versículo 6, escuta o que Daniel vai dizer. E o seu corpo era como um berilo, Daniel dizendo, e o seu rosto parecia um relâmpago, Daniel dizendo, amém? E os seus olhos como tochas de fogo, louvado seja Deus, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. Daniel está falando de quem? De quem o profeta Daniel aqui certamente está falando? Senão certamente de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Certamente Daniel não está falando de outro, senão certamente do nosso Deus Todo-Poderoso. Veja, eu vou voltar a repetir esse versículo. Se você está com seu exemplar, sua Bíblia aí, aleluia, leia então comigo, tire suas conclusões e suas dúvidas acerca, por exemplo, de como é Deus, pelo menos conforme diz a sua palavra. Amém? Escuta, só para repetir, para que nós entendamos um pouco melhor, tá bom? É Daniel capítulo 10, verso 6. Vamos repetir um pouquinho para que nós possamos entender um pouquinho melhor o que Daniel está dizendo neste versículo do Daniel 10, 6. Ó, e o seu corpo era como berilo. Olha o que Daniel está dizendo. Amém? E o seu rosto parecia um relâmpago. Você já presenciou o relâmpago? Pois é. Daniel está dizendo, e o seu rosto parecia o quê? Um relâmpago. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E os seus olhos, olha, como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como a voz de uma quê? De uma multidão. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, que a voz do nosso eterno Deus Todo-Poderoso, a voz do nosso Deus, ela é cheia de majestade. A voz do nosso Deus, ela é tão inexplicável, tão poderosa, tão gloriosa, tão santa, que no Salmos de número 46, a Bíblia vai dizer que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha só. E aqui o profeta Daniel está dizendo o seguinte, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Imagina. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, Daniel dizendo. Então vamos mais um pouquinho adiante, amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Evangelho de João, ou Evangelho segundo escreveu João, amém? Louvado seja Deus. No capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3, amém? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Espera ainda. No princípio era o Verbo,
E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, lá no princípio, nós estamos diante da palavra que está dizendo, era o verbo, ou seja, era a palavra, certamente de Deus. Ok, olha, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Está aqui, ó. E a palavra era Deus. Sempre foi, irmão. Sempre foi, meu irmão, sempre foi Deus. Nunca foi outro. E jamais será. Deus, ele é o primeiro. Louvado seja Deus. E ele é também o derradeiro. Fora de Deus não há Deus. E então quando nós chegamos, louvado seja Deus, no próximo versículo, após o versículo 1, nós vamos para o versículo 2, depois para o versículo 3 do Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 1. Nós vemos agora o verso 1, agora vamos para o versículo 2, depois para o versículo 3, amém? Ele estava no princípio com Deus. Escuta, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo quem fez todas as coisas? Quem fez todas as coisas foi Deus. E sem Deus, nada do que se fez jamais se faria se Deus não tivesse feito. É por isso, irmão, que a glória de Deus, Ele não dá para ninguém. De geração a geração, de eternidade a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus fez por Ele, e Deus fez para Ele todas as coisas. E tudo quanto Deus fez, se Deus não tivesse feito, nada tinha sido feito, nada existia. Louvado seja Deus. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 10. O mesmo Evangelho, porém, no capítulo 10, versículo 9 e versículo 11. Amém? Olha, escuta só. Eu sou a porta. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ele está deixando bem claro e dizendo que Ele é a porta. Ele está dizendo que se alguém entrar por Ele, salvar-se-á ou será salvo. Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Por onde é, irmão, irmã, que nós devemos entrar? Para que então sejamos salvos? Pela porta. E quem é aqui que está dizendo que Ele é a porta? É o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. É o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por Ele que nós temos que entrar. É por Ele que eu tenho que entrar. É por Ele que você, irmão e irmã, também tem que entrar. Louvado seja Deus, é pela palavra de Deus que nós devemos entrar, como era no princípio, como nós acabamos de ler, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ei, é pela palavra que nós devemos entrar, para que nós sejamos o quê? Salvos. Vamos um pouquinho mais adiante, no versículo 11, eu sou o bom pastor, ele dizendo que ele é o bom pastor, ó. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já fez isso por mim e por você que me ouve. Jesus já deu a vida dele por nós. Sabia disso? Agora é momento, irmão. Agora chegou o tempo, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. De nós retribuir a Deus a nossa gratidão por tudo quanto por nós Deus já realizou. Chegou o tempo. Chegou o tempo de nós, eu, você, retribuir ao Senhor nossa gratidão por tudo quanto por nós Ele já realizou. Louvado seja Deus. Vamos um pouquinho mais adiante para a palavra. Agora, no Evangelho de João, louvado seja Deus, capítulo 14, verso 6. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo disse. Aleluia.
Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está entendendo o que no início da leitura nós lemos? O Senhor dizendo para Moisés no livro do Êxodo, lembra? Louvado seja Deus, no capítulo 3, no verso 14, lembra? Onde nós demos início à leitura desta palavra, o que o Senhor estava dizendo ali para Moisés, louvado seja Deus, por que eu estou falando isso? Para que você entenda o que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse versículo atual, em que nós agora acabamos de ler, no final agora. No primeiro versículo da leitura, onde demos início à pregação desta palavra neste momento, nós podemos ler no Êxodo, no seu capítulo, louvado seja Deus, 3, no verso 14, onde o Senhor falando ali para Moisés, dizendo o seguinte, aleluia, glória a Deus, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Quando nós chegamos aqui nesse versículo atual em que acabamos de ler, após fazer toda a leitura da palavra, então você vai ver Jesus Cristo dizendo o quê? Olha, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Você vai ver, louvado seja certamente o mesmo Deus dizendo, olha só, disse-lhe Jesus, eu sou. Conseguiu entender? O caminho e a verdade e a vida. Está aqui, ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda, irmão, entenda, irmã, que não é por mim, que não é por outro ser qualquer, independente de quem quer que seja, que nós iremos até o nosso Pai Celestial. Nós iremos até Ele. É através de Jesus Cristo, só Jesus Cristo é quem pode, meu irmão, te levar tu até Deus. Só Jesus Cristo, minha irmã, é quem pode te levar até Deus. Não existe outro, jamais haverá outro que possa nos levar até nosso Deus, nosso Pai, se não for somente a Jesus. Por que estou dizendo isso? Por causa do que afirma, não eu, mas a palavra. É a palavra quem está afirmando e dizendo o seguinte, olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Olha, escuta. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, tá vendo? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu lhe pergunto, irmão, irmã, quem é que tem condições de ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo? Ninguém. Ninguém. Não tem outro meio com que nós possa ir até o Pai, segundo a palavra, se não for através de Jesus Cristo. Então aí onde você se encontra, que você possa estar aceitando esta verdade. Não existe, jamais haverá quem possa nos conduzir, nos guiar ou nos levar até Deus, se não for o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou afirmando o que está escrito, não é o que penso, o que acho, o que imagino, não. Não, pode esquecer, eu não penso o que eu acho. Aleluia, não. Eu não vou dizer para você o que imagino, o que penso, é assim, não. Estou falando aquilo que está dentro da Escritura Sagrada, o Senhor Jesus, segundo a Escritura, dizendo que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você observa que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou dito, eu e o Pai somos um. Essa união de Jesus com o seu Pai faz com que os dois se tornem um único. Então não tem como alguém jamais ir até Deus Pai, certamente, se não for levado pelo seu Filho Jesus Cristo. Que você possa ir, estar se alegrando, aleluia, aceitando e recebendo esta verdade. Vamos um pouquinho mais adiante, amém? Louvado seja Deus. Olha, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 17. Apocalipse 1, versículo 8 e versículo 17, amém? Esteja, irmão, atento aí à palavra de Deus, também. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Tá vendo quem Ele é? Ele está dizendo o quê?
Escuta, ele está dizendo assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem? Aleluia, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, ou o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Ele é o princípio, ele é o primeiro. Sempre foi ele o primeiro. Nunca existiu um primeiro do que ele. Aleluia. Nunca existiu um primeiro do que ele. Louvado seja Deus. Todas as coisas pertencem exclusivamente a nosso eterno Deus. Inclusive nós. Louvado seja Deus. Você tem que entender. Louvado seja Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha só. Louvado seja Deus. No versículo 17 do Apocalipse 1. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Isto foi João dizendo. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá vendo? João dizendo que quando viu, caiu como morto. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, meu irmão. Aí ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: aleluia, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele disse que ele é o primeiro e ele é o último, irmão. Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, versículo 12 e versículo 18. Vamos ler os 3 versículos seguidos, tá bom? Apocalipse 2, verso 8, verso 12 e verso 18. Vamos ler seguido por causa do tempo, amém? Louvado seja Deus. O tempo não nos espera, meu irmão. Glórias a Deus. Olha, no seu versículo 8 do Apocalipse, é isso mesmo. No seu versículo 8 do Apocalipse 2, está escrito: e ao anjo da igreja Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está vendo? Uma ordem do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo João, ou uma ordem do Senhor para João. João que foi arrebatado em espírito lá no dia do Senhor, amém? Então o que ele está dizendo? E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? É Deus. Porque antes de Deus não existiu, nem houve nenhum Deus. E por Deus também ser o último, depois de Deus, nenhum outro haverá. Louvado seja Deus. Não espere outro Deus não, irmão. Louvado seja Deus. Ele é o primeiro, ele é o último. Louvado seja Deus. Antes de Deus, nenhum Deus houve. E depois de Deus, nenhum haverá. Louvado. Ele é o único Deus. Santo, justo e verdadeiro. Vamos lá, amém? Glórias a Deus. E o último, que foi morto e reviveu. Ele reviveu, ele ressuscitou. Amém? E vamos lá para o verso, louvado seja Deus, aleluia, para o próximo versículo. Ó, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é esse que tem a espada aguda de 2 fios? Hã? Quem é esse que tem a espada aguda de 2 fios? Certamente é o nosso Deus. Louvado seja Deus. É o nosso Salvador, que tem uma espada aguda de 2 fios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o próximo versículo, meu irmão e minha irmã que me ouve neste momento, onde quer que tu se encontre. Você que parou
um pouco acerca do que você estava fazendo, saiba você, meu irmão, saiba você, meu irmão, que não é perdido esse tempo, que neste momento você está aplicando em ouvir esta palavra para pôr em prática, para dar crédito a esta palavra, aonde você se encontra aí neste momento, amém? Vamos dar continuidade, o tempo é escasso, tá bom? O tempo passa rápido, então vamos aproveitar cada segundo para buscar a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, tá vendo? Que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Ele tem o quê? Seus olhos como chama de fogo, é que ele vê tudo, percorre tudo certamente ao mesmo tempo. Como, irmão, como ele está me vendo neste momento, meu irmão, minha irmã, certamente aonde você se encontra neste momento, ele também está te vendo. Louvado seja Deus. Né? Porque dos olhos do Senhor não há quem consiga jamais se esconder. Não existe local em que nós possamos se esconder para que os olhos do Senhor não nos vejam. Ele tem seus olhos como chama de quê? De fogo. E os seus pés como o quê? Olha, louvado seja Deus, hein? E os pés semelhantes ao latão reluzentes. Amém? Apocalipse 3, verso 1, 7 e 14. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. Escuta, conheço as tuas obras. Ele conhece as minhas obras e as tuas obras, tá, irmão e irmã? Louvado seja Deus, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Louvado seja Deus. Ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, ele é santo, tá? O que é verdadeiro, ele também é verdadeiro, tá? O que tem a chave de Davi, ele tem também a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, tá bom? Ele abre, ok? E ninguém fecha, ok? Ele fecha e ninguém abre. Louvado seja Deus. Amém? Meu irmão, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Ia um pouquinho mais, mas infelizmente tenho que parar neste momento aqui, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Quero orar neste momento. Será uma oração breve, uma oração rápida. Deus abençoe aí. Senhor Deus, obrigado pela tua presença, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Alcança, meu Deus e meu Pai, cada vida que ouviu esta palavra neste momento. Fica, meu Deus, com todos nós e em nós, não só hoje, mas como para todos. Meu irmão, que diremos estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Fica na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.